ao Senhor. Bom dia, paz a todos. Antes de você se assentar, abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 15. Bem-vindo àqueles que já retornaram de férias, muitos ainda estão viajando pelo Brasil e pelo mundo. Creio que a semana que vem começa a voltar mais pessoas e depois fugirão de novo para o carnaval. E assim prosseguimos. Não para pular o carnaval, mas para o feriado de carnaval, irmãos, para você não me interpretar erradamente. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 15, diz assim: Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Oremos uma vez mais. Senhor, continue conosco e ajude-nos agora a entender um pouco mais a Tua Palavra, para que sejamos mais e mais conforme Cristo Jesus. Então, Senhor, derrame da graça, da sabedoria, do entendimento sobre cada vida aqui presente. E também abençoe as nossas crianças, que estão agora ouvindo de boas notícias. Abençoe cada professor e professora. Abençoe o Guilherme e a Maria Clara na liderança, Senhor, e que todos os nossos filhos se tornem, sejam e permaneçam como discípulos do Senhor. Assim oramos em nome dele, de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Só peço que tire o retorno. Tem uma microfonia aqui no meu lado. O Deus que tem bons planos para nós é o Deus que, conforme nós vimos nesta série que se encerrará hoje à noite, é o Deus que nos chama de perdoados e salvos. É o Deus que nos perdoa, que nos perdoou, que diz: os seus pecados eu não me lembro mais. O Deus que nos salvou, que nos deu garantia da eternidade, por isso nós não tememos a morte. É o Deus que nos faz sempre, todos os dias, gente em transformação. Não existe alguém na terra que já foi plenamente transformado e não precise mais de nenhum upgrade na sua vida. Não, todos nós somos gente em transformação e assim seremos até o último dia, até, como dizia o Rebanhão, trocar os nossos jeans pelas vestes brancas do Senhor. Estamos nesse processo e somos transformados à medida que nos aproximamos dele. É o Deus que nos chama também embaixadores de Cristo, uma tremenda responsabilidade. Ele nos fala: vocês representam os céus na terra. A sua vida, a sua casa, a sua devoção, a forma de você agir é uma representação oficial do sagrado. É o Deus que diz que já nos abençoou, que já nos deu toda sorte de bênçãos espirituais. Em outras palavras, Ele já nos deu tudo aquilo que precisamos. E essa palavra é terrível, eu tenho sérios problemas com ela, porque quando eu sinto que eu não tenho mais forças, eu acho que Ele olha para mim e fala: mas eu já te abençoei para você enfrentar. Eu falo: não, Senhor, não, o Senhor não abençoou, eu preciso disso, daquilo, outro. Ele fala: não, eu já te abençoei. Porque na verdade eu gostaria que Ele fizesse tudo e eu nada. É o Deus também que nos chama para ser sal e luz, que nos faz e nos dá a missão de dar sabor. Não um sabor excessivo, mas o sabor na medida. O Deus que nos faz iluminar caminhos escuros e não escurecer mais caminhos já não tão claros. É o mesmo Deus que nos chama de santos. E essa não é uma referência ao time da Vila Belmiro, mas é uma convocação, uma vocação superior a tudo e a toda, qualquer função que você e eu tenha hoje ou que venhamos a possuir. E eu peço a sua extrema atenção. Ser santo é ser separado para um objetivo superior. Ser santo é ser consagrado, é ser tornado em, à medida que vivo a minha vida num tempo e num espaço. Ser santo jamais deveria ser obra de cânone, de canonização posterior à vida. Ser santo é um caminho de consagração
onde venço o que sou, onde venço as minhas tendências e me coloco para cumprir uma outra demanda. Ser santo é perder então um status natural, um status carnal, um status que nasceu comigo, para desenvolver a estatura de homem espiritual que Ele tem para nós. Como? Primeiro, desenvolvendo o caráter, desenvolvendo as atitudes, desenvolvendo a obediência, desenvolvendo a piedade ou igual devoção, a partir desse relacionamento com o Santíssimo, com o Santo Senhor. É abrir mão do que eu sou para melhorar, para crescer nele. É o caminho que me faz olhar para virtudes que eu não tenho e que encare essas virtudes como o meu maior objetivo da vida. E eu digo maior para trazer a nossa atenção, porque nós temos muitos sonhos e desejos e propósitos, mas o ser santo deve ser o maior propósito da nossa existência. Ser santo é levar cativo à cruz de Cristo tudo que é e tudo que for e tudo que vem a ser tendências carnais, os meus pecados. É levar para a cruz, para que na cruz eu receba maior entendimento que não é esse caminho que Deus tem para mim nem para você. É levar para a cruz, lembrando daquilo que na cruz aconteceu. O gesto de amor do Senhor, é lembrar da redenção. É por isso que eu e você celebramos a Santa Ceia mensalmente, é para sensibilizar novamente o nosso coração de que Ele morreu, de que Ele sofreu, de que não foi fácil, para que isso sensibilize uma vez mais o nosso coração, e eu simplesmente não deixe a celebração somente para a Páscoa. Então, quando Jesus nos dá essa ordenança, Ele está dizendo: mantenha o coração sensível para o poder da cruz, o poder do amor, o poder do perdão, o poder de atração, o poder de salvação. E assim eu me santifico cada vez que eu lembro disso e me coloco e renovo os meus desejos de servi-lo, de segui-lo e de obedecê-lo cada vez mais. Eu mencionei a Cristo porque Cristo para nós na revelação do Evangelho das Boas Novas é a máxima, é o ponto áureo, mas nós sabemos que o convite à santidade não começou somente com a chegada de Cristo. Se você abrir o Antigo Testamento, o primeiro item da Bíblia a ser santificado, o primeiro item que foi feito santo, consagrado, foi o tempo, não foram as pessoas. No sétimo dia, Deus havia concluído a sua obra, e a Bíblia diz que no sétimo, Ele descansou. Não só isso, mas Ele abençoou o sétimo dia e o santificou, o fez santo, então fez o tempo santo. E a razão que Gênesis nos dá é porque nele, naquele dia, Ele descansou de toda a obra que Ele realizou na criação. E o sétimo dia, entendido como o Shabat, como o sábado, foi então a primeira santificação outorgada. Isso é para nos chamar a atenção que o nosso tempo também deve ser santo. Porque o que você faz no teu tempo pode te levar para um caminho profano, ou pode te levar para um caminho santo. Um dia santificado, diferente dos outros dias, símbolo, medida, porque é tempo, tem começo e tem fim, para descansar, para recarregar, para nutrir. E o interessante é que esse dia se tornou o dia, dentro da tradição judaica, para celebrar a vida, para celebrar a Deus, para celebrar a família, para contemplar o sagrado. Ao ponto que este primeiro item santificado ganhou uma frase muito linda na história dos hebreus, que é o seguinte: não foi o povo judeu que guardou o Shabat, mas foi o Shabat que guardou o povo judeu. O que significa este olhar para um dia santificado que me faz viver a santificação nos meus dias e explodir numa cerimônia, num descanso, numa contemplação, num dia específico, é o que guarda a espiritualidade de alguém. Se você tem uma vida que não tem tempo para nada, você entende exatamente o que eu estou te dizendo.
Porque daí não sobra tempo para o sagrado. Não sobra tempo para a contemplação, não sobra tempo para você crescer na sua espiritualidade. Então aqui, o primeiro item a ser santificado é o tempo, como um alerta dizendo, cuide do seu tempo. Mais tarde Deus ainda disse sobre santidade, olha, eu sou o Senhor. Eu sou o Deus que tirou das terras do Egito. Eu sou o Deus que isso fez, por isso, sejam santos. Por isso, embarque nessa caminhada, porque eu, referencial, Deus é o Deus santo. Mais tarde disse Deus, vocês serão santos para mim, porque, e ele repete, porque eu sou santo. Ele fica fazendo quase que uma ladainha, deixando, olha, eu dou exemplo, vocês seguem. Não o contrário, eu dou exemplo e vocês falam, Deus é santo, eu não. Vocês serão santos porque eu os separei. A gente não se sente assim andando pela vida? Você não se sente assim quando você conversa com alguém, as opiniões são completamente contrárias e a sua opinião é aquela que tenta traduzir o que os céus dizem, enquanto quem você ouve pode ser uma tentativa de tradução do canto da terra. E aí você fala, realmente eu não pertenço a esse canto. Disse também o Senhor, não profanem o meu santo nome. Eu serei reconhecido como santo pelo meu povo, pelos israelitas. E ele completa, e eu sou o Senhor que os santifico. Deus desde o início nos dizendo, esse é o caminho, esse é o exemplo. E Ele está em ação neste processo. É Ele quem nos cutuca, é Ele quem faz sair de dentro da gente o entendimento do que ainda não está santificado. Do que precisa ainda dessa elevação, desse entendimento, desse desenvolvimento. É Ele através do Espírito Santo, que vai falando no nosso ouvido, dizendo, isso ainda não é santo, isso precisa ser santo. Você sai então do Antigo Testamento, vai para o Novo Testamento e você vai ouvir também a mesma história. Paulo escreveu aos Coríntios, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos, ouça o apóstolo, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade e o temor no Senhor. Paulo é prático. Paulo fala de levar para a cruz, de esbofetear o próprio corpo, em outras palavras, sou eu que domino sobre o meu corpo, sou eu que tenho que falar ao meu corpo. Sou eu que tenho que falar à minha mente, não o que a minha mente queira pensar, mas aquilo que a mente de Cristo me fala. Porque se eu ouvir aquilo que a minha mente queira pensar, eu pensarei qualquer pensamento maluco. Você pensa coisas malucas? Eu penso coisas absurdas. Absurdas, de uma criatividade que eu falo, meu Pai do céu, da onde vem isso? Como eu não sou do capeta, eu falo, só pode vir de Deus, mas nem eu acredito. Nós pensamos, mas Paulo fala, não leve isso cativo, controle, repense, não faça isso virar ação, não deixe isso produzir, nas palavras de Tiago, algo que pense que seja mal e que mais tarde será um pecado, porque você deu ambiente para aquilo crescer. Aperfeiçoemos a nossa santidade no temor de Deus. Vem o escritor de Hebreus e vai dizer, gente, esforcem-se para viver em paz para com todos. Esforço, que significa gasto de energia, olhar, determinação. E não é brincadeira isso. Viver em paz com todos é tarefa para gente grande. Mas ele completa, olha, mas lembre-se, que seja assim, um esforço para viver em paz e um esforço para serem santos. Pois o escritor de Hebreus é ainda mais radical, ele diz, sem santidade ninguém verá a Deus. Então não é um opcional, não é uma palavra que o apóstolo Pedro estava lá, sentiu na telha, porque ele era um santo homem de Deus, e falou, deixa eu botar isso aqui para as igrejas que estão me ouvindo. Não, isso é um processo
revelado na santificação a partir do tempo, saindo do tempo para pessoas, de pessoas indivíduo, pessoas povo, de povo de Israel estendido para aqueles que foram inseridos, o povo, os gentios, as nações, fazendo de Israel de Deus um povo maior, mais amplo, mais plural, chegando até eu e você. Chegando até nós, essa comunidade de gente vocacionada para ser santo. Para essa gente vocacionada para dar continuidade naquilo que ouviu as primeiras igrejas. Aquilo que quando chega na voz de Pedro, que foi o texto que lemos, olha, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também em tudo o que fizerem. E aí, porque está escrito, porque já é a referência que nós temos, sejam santos porque eu sou santo. Então ele simplesmente continua dizendo, isso não é vocação exclusiva de Israel, isso é vocação de todos aqueles que foram chamados por Jesus. Sim, então ele repete algo do passado, ao mesmo tempo que ele ensina aqueles que haviam recebido a revelação do Messias. Aqueles que já tinham um pedigree, aqueles que, olha, não tinha nada a ver com Deus, nem com outras divindades. Eu cheguei aqui de paraquedas, como diríamos, e agora eu entro nesse caminho. Pedro olha para eles e diz, então, bem-vindo ao caminho da santidade. Jornada que pode ser resumida na seguinte fórmula. Deus, o nosso Pai, é santo. O Deus Filho também é santo. O primogênito de muitos irmãos também é santo. Eu, você, os outros filhos também devemos ser. E quando nós adicionamos a essa fórmula Deus Pai, Deus Filho, o Espírito de Deus, o Consolador, você vai ser lembrado uma vez mais que esse Espírito também é santo. Na prática. Ele diz que somos santos. Portanto, como que eu posso prosseguir nessa vocação? E eu quero te dar algumas dicas práticas. Primeiro, sejamos inspirados. Sejamos inspirados naquilo que lemos na Bíblia, pelas ações de Jesus, o Santo encarnado, imitemos ao Senhor o seu perdão, o seu amor, os seus gestos. Ontem eu ouvi uma declaração maravilhosa. Alguém chegou para mim e disse, pastor, esse ano finalmente eu vou me tornar um crente, eu vou ler a Bíblia. Pode parecer algo simples, mas é impressionante como no universo da crença, há quem não leia. Como no universo das disciplinas espirituais, é comum, não incomum, alguém passar uma semana sem encostar na Bíblia. O que não deve ser o nosso comum. O nosso comum deve ser receber essa informação. Você que é da felicidade, ouve o irmão Vladimir falando o tempo inteiro, né, irmão Vladimir? Leia a Bíblia, separe tempo para a Bíblia. Esses que já são aqueles que viveram mais. Ler a Bíblia é o nosso canal de inspiração, e essa inspiração motiva o meu e o seu caminho de santidade. Não perca essa oportunidade. Desfrute da liberdade, cresça, leia o que não leu, leia de novo o que já sabe, amplie. Deus não parará de falar com você, mesmo você achando que já sabe sobre aquele texto. Não tenha esse equívoco. Deus pega o mesmo texto e nos inspira múltiplas e infinitas vezes. Seja inspirado na sua santidade, lendo a Bíblia. E aí repitam esses gestos. Porque senão eu também serei somente aquele que lê. E aquele que diante da situação, e aí é quando a nossa mente começa a ficar cauterizada. Eu sei o que tenho que fazer porque conheço, mas não faço porque não quero. Ou não faço porque coloco uma vez mais a minha voz acima da voz de Cristo. A voz de Cristo fala, não me imite, a voz humana fala, não faça, você não vai conseguir, e você sabe disso. E aí você fala, realmente, eu prefiro ouvir a voz que diz, você não conseguirá. Escute a voz dele. Segundo, sejamos inspirados pelos seguidores de Jesus na história da igreja. Gente, se tem alguém na Bíblia que me inspira, é Paulo. Paulo, que era perseguidor e se transformou em pregador.
Paulo, que era aquele que prendia mulheres com homens, qualquer um que viesse ao seu caminho, que de repente ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É o Paulo que tem dificuldades, é o Paulo que ora por alguns itens que a gente não sabe quais são exatamente, mas que ele diz: olha, tem coisa que Deus não me responde, e tem coisa que Deus deixa eu sofrer. E aí Deus ainda fala para mim: segura a onda, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa em suas fraquezas. Uau, nossos heróis! Quem ouviu aqui, viu ano passado a Ryu, aquela coreana que aqui veio, não teve como não ser inspirado por uma mulher baixinha, frágil, dizendo: olha, eu enfrentei 10 prisões pelo amor meu a Cristo. Nós temos histórias e mais histórias de gente fazendo a história ou continuando a história. Mas para isso você tem que também ir lá cutucar a história, procurar na história. Ler não só a Bíblia, mas ler livros que falem dessas histórias, que deixa claro para mim e para você que nós somos a continuidade de um povo chamado povo de Deus, que vive na história, no caminho da santidade, e que Deus está escrevendo a partir de cada um deles uma história. Tem alguém agora, nesse exato momento, escrevendo uma história de santidade, porque foi preso por falar o Evangelho e está numa prisão no Oriente. Essa é a história dele agora, é o papel dele agora. E o que tem que mexer com a gente é que a gente tem liberdade e usa essa liberdade tão pouco, usa essa liberdade de maneira pequena. A gente coloca todos os outros empecilhos possíveis e esquecemos de ver que nós vivemos no cenário da liberdade, que nesse, a minha santidade, a sua santidade, deveria falar mais alto, porque ninguém vai te prender por causa da sua santidade, por ver você carregando uma Bíblia ou falando do Evangelho. Você pode arrumar gente que não goste muito de você, mas não vai te levar para um tribunal, porque você é alguém que acredita em Cristo. Então sejamos inspirados, e mais que isso, sejamos a inspiração dos outros. Aqui está a importância de nós compartilharmos aquilo que Deus tem feito. Um segundo item sobre a importância de compartilhar o que Deus tem feito é para que a gente não se acomode no que Ele fez há 20 anos atrás. Porque Ele faz e continua a fazer todos os dias. Mas existem momentos na nossa vida que a gente perde a consciência daquilo que Ele está fazendo agora, do que Ele está fazendo em cada minuto da minha vida, e Ele está fazendo. Geralmente no sofrimento nós não conseguimos enxergar o que Ele está fazendo, porque dá mais vontade de chorar do que enxergar, mas mesmo nessas horas Ele está fazendo algo em nossa vida. Então eu preciso olhar com o coração aberto e falar: Senhor, sim, me inspire diante de tudo que o Senhor está fazendo, em cada estação que eu estiver vivendo, que eu seja uma inspiração e que eu receba inspiração, seja da Bíblia, seja dos homens na história da igreja. Terceiro, seja criterioso com as suas atitudes. Não tem como desenvolver santidade se eu não olhar para os meus comportamentos nocivos, se eu olhar para aquilo que, ao invés de me aproximar de Deus, rejeita a Deus e me afasta dele. Não tem como andar num caminho de santidade se eu não parar para olhar no espelho. Eu quero te dar essa sugestão nessa semana. Quem gosta do espelho? Levanta a mão. Quem não levantou deve estar com o cabelo desarrumado nessa manhã, faltando alguma coisa, pasta de dente assim, escorrendo. Isso acontece quando a gente não olha no espelho. Queria te convidar para olhar no espelho essa semana. Mas não é na hora de escovar o dente, nem na hora de pentear o cabelo, nem fazer a barba. Eu queria te convidar para chegar na frente do espelho e se encarar. De fazer um exercício, de olhar para o espelho. A gente vive olhando para selfie. Mas eu queria que olhasse para o espelho. Ou abre o seu telefone e fica lá encarando ele mesmo. Olhe para ele e converse com você mesmo. Para onde estou indo no meu caminho de santidade? Deixe a sua cara revelar para você mesmo a alegria, a força ou a insatisfação. E quando a cara rejeitar a sua própria cara, olha de novo.
E quando ela fala, não é besteira, para e olha de novo, olha no fundo dos seus olhos. E faz essa pergunta, como eu estou tratando aquilo que me separa de Deus, que me amplia as angústias ao invés de ampliar a minha fé. Encare o espelho, seja criterioso com as suas atitudes nocivas. Identifique áreas problemáticas específicas em sua vida. E aí, irmãos, escute o conselho dos que te amam. Mas não só isso, trace um plano rumo à santidade. Porque se você jogar para Deus, simplesmente vai ser igual jogar poeira embaixo do tapete quando a gente não quer limpar tudo. Você vai achar que limpou, mas nada irá acontecer. Eu não simplesmente jogo para Deus e fico de braços cruzados. Sim, tem muitas coisas que só Ele pode fazer. E aí eu fico no pé dele, batendo na porta, clamando. Mas tem muitas que Ele fala, isso é com você. Ou isso tem uma parte sua. Ou isso não deve ser algo que te mobilize completamente em direção de outra coisa e te imobilize para não fazer nada. Trace um plano de santidade. E por último, não se acomode com o que você não é, não se acomode com o que você não deva ser, mas busque constantemente o caminho excelente da santidade, que nos colocará sempre em desconforto do querer algo superior, do querer algo dele em nós, não meu em mim e meu em você. Se o caminho da santidade não for visto como algo que sim, Deus diz que nós somos. Se eu procrastinar porque amanhã talvez, não sei, nada irá acontecer. Mas se eu encarar, certamente nós teremos desconforto, que nos levará para o conforto da sua boa e santa presença. Eu quero concluir com uma poesia que fala sobre o tempo chamado hoje. Que mês que nós estamos? A poesia se chama Era Janeiro. Era janeiro e ele pensava no que faria no novo ano. Era janeiro, o início dos 12 meses, onde muitos nascerão e muitos morrerão. Era janeiro, quando novos planos eram traçados, velhos descartados e outros continuados. A esperança de um tempo melhor, de uma estação revigorada pelos ares do novo tempo, das expectativas, das possibilidades e também dos enfrentamentos. Era janeiro, quando alguém olhando para si percebe uma vez mais que o novo ano não garante por si só um renovo ou uma mudança automática. E olhando para si, percebeu o esperançoso, percebeu o fraco, o corajoso, o próspero que ganhou, o triste que muito perdeu, que a maior necessidade ainda não havia mudado. Era janeiro, quando o peregrino da modernidade se lembrou que a jornada da santidade continua presente, viva, desafiadora como sempre foi. E basta a ele a decisão de caminhar por essa trilha, pelos vales da vida e da morte, ou arrumar algum atalho que o levará certamente de volta para o início do caminho. Era janeiro, quando ele decidiu olhar para cima, sentindo embaixo o calor do Espírito, que forças nos dá para seguir pela fé, o entendimento e prática de ser separado, colocado de lado para uma missão maior, consagrado, tornado em santo num processo de transformação.
através das experiências do dia bom e do dia mau, imitando o santo que nos salvou e nos chama para a santidade, sim, sem a qual ninguém verá o Senhor. De repente parei, percebi, decidi encarar, decidi aceitar o que Ele diz que sou, o que Ele diz que somos, santos que devemos ser. E graças a Deus, pois ainda, e já não era, mas é janeiro, ainda é janeiro. Obrigado, Senhor, porque ainda é janeiro em 2020, nesse início de década, e porque a sua voz continua a ecoar na terra, dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Senhor, ser santo no dia bom é muito fácil, ser santo no dia mau é um desafio. Ser santo no dia terrível é muitas vezes impensável. Mas nós queremos, nesta manhã de janeiro, clamar ao Santo dos Santos. Ajude-nos nesta decisão, nesta obediência e nesta jornada. Mesmo quando as ideias da nossa mente forem maiores que o propósito da mente de Cristo. E nessas horas, Senhor, ajuda-nos a nos calar diante da sua voz. Ajuda-nos, Senhor, a levar cativos nossos pensamentos e preferir gritar a palavra de Deus e aquilo que o Senhor diz que somos. Pois ainda é janeiro, é só o começo de um novo ano. E nós queremos, Deus, neste novo ano crescer e não estabilizar. Nós queremos desenvolver e não na inércia ficar. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor quer fazer e realizar através de nós, em nossa igreja, em nossa casa, em nossa família, na terra. O Senhor é quem sabe quantos dias o Senhor nos dará, mas nós queremos viver a cada dia com essa consciência que possa aplacar a ira e nos fazer pessoas de fé, que se seguram no altar do Senhor e confiam no Senhor, que não confiam em carros, em cavalos, mas que vivem fazendo menção daquilo que o Senhor é. Em nome de Jesus, Senhor, abafa o som das nossas mentes, todo som nocivo, e levante, aumente o som da tua voz, para que santidade não seja um título para o outro, mas uma internalização daquilo que o Senhor diz para eu, para nós, para o teu povo espalhado pela terra. E que em todos os momentos, os que gostamos e os que não suportamos, que a gente perceba que são estes todos terrenos, ambientes, cenários que o grande produtor da peça histórica da vida nos coloca para o papel de santo e não de profano, para o papel de quem crê e não de quem desfalece. Mas nós carecemos da sua ajuda, Senhor. E como o Senhor diz que Tu és o Senhor que nos santifica, nós pedimos, sim, Deus, ajuda-nos nesse processo. Ajuda-nos a olhar sempre para um lugar mais elevado nesse caminho.
mas elevado em direção ao Senhor. Não elevado na autoridade humana, porque isso é meninice, mas elevado diante daquele que sonda e conhece os corações, daquele que quebra as nossas vidas e nos faz de novo. Oh Senhor, faz isso em nós. É o que eu te suplico, é o que nós te suplicamos diante da santidade de que tu és, em nome de Jesus, que amamos e que aplaudimos. Te amamos, Senhor. Aleluia. Abrace o santo do seu lado aí, a santa do seu lado. Expresse o seu amor. E vamos cantar, tu és santo. Vamos declarar a santidade dele.